Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhadas, sobrinhos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo este vídeo. Quando nos reportamos sobre maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre o conceito de Deus para a maçonaria. Hoje nós iremos falar um pouco sobre como posso me tornar maçom. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que assim o façam, nos ajudem, deixando aí um likezinho, deixando um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do vídeo. Ficaríamos muito agradecidos se assim o fizessem. Bom, o cidadão, para postular um ingresso nos quadros da Ordem Maçônica, ele deve se autoavaliar, avaliar os seus valores, seus costumes, suas atitudes tanto interior como exterior, seus comportamentos sociais, e em se exteriorizando possa manifestar esse seu interesse para ingressar na ordem. As condições são aquelas condições legais, certo? A condição legal é aquela ser emancipado, ter completado 18 anos antes da cerimônia da iniciação, ser dependente pecuniariamente, obter ausência se ele for dependente pecuniariamente, ele deve obter a anuência dos seus tutores ou genitores. Se enganjado em união estável, contar com a concordância da esposa. Ser um homem íntegro, ligado e atualizado em relações a seu tempo. Ser um empreendedor e capaz de assumir responsabilidades. Ter emprego, residência fixa naquele estado ou município onde ele pleiteia ingressar na ordem. Ter suas atividades profissionais que devem ser lícitas, não importando a finalidade, contanto que seja uma atividade lícita. E esperar encontrar na loja pleiteada homens livres de bons costumes, capazes de realizar obras poderosas em benefício da humanidade, da pátria e da família. E também tem as condições doutrinárias, que são aquelas de ter religiosidade, que é melhor do que ter religião, crer em Deus acima de tudo, ter uma ideia clara da virtude e do vício, estar apto a aprender conhecimentos litúrgicos e filosóficos, distinguir entre religião e maçonaria, ser respeitado na sua iniciação, não só pelas suas características esotéricas, certo? Mas também metafísicas do evento, como pelo significado simbólico que é trazido ali pelas nossas tradições e regularidade. Também tem as condições práticas, que são aquelas de apresentar bons costumes, ter boa família, seguir as leis dos pais do país aonde reside, além das condições metafísica e por tradição. A metafísica é ser receptivo às ideias recebidas, estar ideologicamente alinhado com a ideia de Deus, o nosso grande arquiteto do universo, e por tradição estar apto ou pronto e disposto e capacitado para se fazer a iniciação, ou seja, ter condições iniciáticas, acreditar respeito ao progresso, manter espírito receptivo, pois nada lhe será cobrado, tudo lhe será dado, e por isso, tudo que falamos acima, podemos observar que
a admissão na maçonaria é restrita a pessoas adultas, sem limitações quanto à raça, credo, nacionalidade, desde que gozem de reputação ilibada e que sejam homens íntegros. Também devemos acrescentar que nenhum cidadão vai poder ser recebido na ordem maçônica sem que haja o consentimento de todos os maçons à sua imposição ao ingresso, que poderia causar desarmonia no grupo ou perturbar a liberdade dos demais membros. Atitudes que sempre é evitada por todos os membros da ordem maçônica. A aceitação do pedido de ingresso na ordem depende também bastante da declaração e de motivos do candidato. Ou seja, ser ele sincero, ter consciência, que são condições imprescindíveis quando o candidato preenche a ficha de iniciação. Quando alguém se candidata ao ingressar na maçonaria, uma comissão de sindicância é formada para analisar o seu pedido. Esta comissão tem o intuito de verificar se o candidato tem condições pecuniárias que permitam cumprir com os seus compromissos maçônicos, sem que venha a sacrificar a sua família e ou até o seu próprio sustento, e que no caso de casado só pode ter ingresso se a esposa permitir e que ela esteja sempre de acordo com o seu ingresso na ordem maçônica. Vale dizer que o compromisso ao iniciar, o candidato ao iniciar, tem o dever de assumir compromissos derivados da participação e do engajamento nos trabalhos da ordem, além de compromissos e responsabilidades, como o compromisso de estudar de mente aberta aquelas instruções maçônicas que lhes serão repassadas, além de se comprometer com o denso sigilo sobre esses ensinamentos que foram recebidos e contribuir pecuniariamente para a manutenção da sua loja e da sua obediência, observando que estes compromissos são do mesmo gênero de qualquer outra entidade associativa. Nada é diferente. É igual a uma associação humana qualquer. De fato, é inconteste que uma das finalidades da ordem é o de implantar sistematicamente na sociedade humana uma efetiva fraternidade entre todos os homens. Ao contrário daqueles que têm a crença de que na maçonaria ela é uma sociedade secreta. A bem da verdade, a maçonaria exerce as suas atividades extensivamente sob o pálio da legitimidade de sua natureza e da legalidade de seus atos e fatos administrativos, fiscais e tributários. Algumas lojas têm templos próprios, constituições, emendas, regimentos e estatutos. E estes documentos são registrados em cartório de imóveis, títulos e documentos e publicados em diário oficial. De fato, ao ser o candidato iniciado, o postulante, ele torna-se maçom e como tal estará para todo o sempre sob constante vigilância de sua própria consciência e dos demais irmãos maçons. Portanto, caso haja interesse em ingressar na ordem, o candidato deve procurar uma loja ou um maçom ativo e em dias com as suas obrigações, demonstrar a esse ou a loja
o seu interesse em ingressar nos quadros da ordem. Todo e qualquer pretenso candidato tem que ter em mente que a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressiva. Dizemos que é filosófica porque é na filosofia em que seus atos e cerimônias são tratados, e ela trata da essência, da propriedade e efeito das causas naturais, além de investigar as leis da natureza, e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Dizemos que ela é filantrópica porque é através da filantropia, que não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão pelo contrário. Suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, de sexo, religião ou raça. Procura a maçonaria conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. Ela é progressista porque tem princípios voltados em valores, em regular os princípios criador, e não se detém a dogmas, prevenções ou superstições, além de não pôr nenhum obstáculo nos esforços dos seres humanos na busca pela verdade. Também não reconhece outro limite nesta busca, senão o da razão com base na ciência. Seus princípios, eles são voltados indistintamente à liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações, e tem base na igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos, sem distinguir a religião, a raça, a nacionalidade, além de exercer a fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador. E, portanto, como humanos, devemos ter consciência e a fraternidade que deve existir entre todas as nações. O lema da maçonaria, ele é baseado na ciência, na justiça e no trabalho, na ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los, na justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas e o trabalho, porque é o meio pelo qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente. Ou seja, a maçonaria trabalha para o melhoramento intelectual, moral, social da humanidade. A maçonaria tem como objetivo a investigação da verdade, o exame da moral, além da prática das virtudes. Na moral, porque a maçonaria, ela trabalha com base na ciência e a base no entendimento humano, por ser uma lei natural e universal, que rege todos os seres racionais e livres, e que é através dessa maravilhosa ciência que irá nos ensinar os nossos deveres e a razão do uso desses direitos e deveres. Porque devemos entender que é através da moral que encontramos o profundo de nossa alma e o triunfo da verdade e da justiça. Sobre a virtude, a maçonaria ela nos ensina
que a virtude é a força de se fazer o bem em todos os seus sentidos, cumprindo os seus deveres como maçom e como cidadão, para com a sociedade sem qualquer interesse, e para com a família sem interesse pessoal. Também por ensinar a seus adeptos que a maçonaria tem o dever de respeitar os direitos dos indivíduos e da sociedade. Para a maçonaria não basta apenas respeitar a propriedade, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes, posto que é um dever de respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família. A maçonaria não professa qualquer religião. No entanto, é religiosa, porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo. Isto porque é uma entidade espiritualista em contraposição ao predomínio do materialismo. De forma que todos esses fatores são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeira, religiosa e lógica de todo o universo. E formam a base de sustentação de grandes diretrizes e de toda a ideologia e atividade maçônica. A maçonaria é uma sociedade que tem por objetivo unir os homens para o bem de toda a sociedade. Através de uma união recíproca e também de esforços de união dos homens que admitem em seus seios pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Para ser maçom, não é renunciar à religião a qual se pertence, desde que acreditem em um só Criador, o grande arquiteto do universo, que é Deus. Citamos como exemplo pessoas de todos os meios e religiões, crenças, entre os católicos, pessoas ilustres que pertencem à ordem maçônica. Dentre muito, nós podemos até citar aqui o paladino da liberdade mexicana, a cura do Hidalgo, o padre Calvo, fundador da maçonaria na América Central, o arcebispo venezuelano Dom Ramon Inácio Menezes, Pedro Diogo Antônio Feijão, Cônegos Luiz Vieira, José da Silva de Oliveira Rolim, da Inconfidência Mineira, Frei Miguelino, Frei Caneca e muitos outros. Todo e qualquer candidato só pode ser indicado por um irmão, devidamente regularizado na ordem, e que tal irmão deve, por obrigação, conhecer a quem vai indicar. Deverá também explicar todo o procedimento burocrático exigido pela ordem, todos os valores que deverão ser pagos pelo candidato, o tempo que ele deverá se dedicar aos estudos e reuniões e também à filantropia. E uma vez ele iniciado, seu padrinho será o corresponsável por suas ações dentro da maçonaria. E por esse motivo é necessário que o padrinho conheça muito bem o candidato que está indicando. E deixar bem claro ao candidato que a maçonaria não é pirâmide financeira e nem paga qualquer quantia a ninguém nem a seus membros. Ao contrário, todas as despesas que se tem para a manutenção do local das reuniões e custos como filantropias e doações são custeadas por todos os seus membros. A maçonaria faz reuniões fechadas, sim,
discutimos e apresentamos trabalhos relacionados à própria maçonaria, geralmente relacionados à filosofia, à história maçônica, e ali decidimos quais as ações beneficentes que serão realizadas e quais as instituições que irão receber as nossas doações ou os nossos serviços voluntários. Também que toda a família, em especial sua esposa e seus pais, precisam estar cientes e de acordo com sua iniciação, pois a maçonaria não aceitará nenhum membro, caso sua iniciação cause qualquer tipo de problema com sua família, tendo em vista que todo candidato deverá dedicar tempo e dinheiro em função de sua admissão. Uma das etapas do processo de admissão de um novo membro é a entrevista à própria família do candidato. Neste momento é que a família poderá tirar todas as dúvidas que tiver em relação à ordem e aos trabalhos que este candidato irá desenvolver. Já se passam mais de 20 minutos, vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído informando a todos vocês como se tornar um maçom. Obrigado, e em um próximo vídeo nós estaremos falando da Ordem Demolei. Aguardem que logo mais estarei lançando um vídeo que irá nos falar sobre a Ordem Demolei e a maçonaria. Obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.